Boa noite, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso. Você já cumprimentou seu irmão aí? Cumprimenta ele com a bênção, com a graça e a paz, como você quiser. Pode fazer isso. Isso, pode fazer. Abençoa a vida dele, uma palavra de bênção. Muito bom. Mais uma vez, uma palavra de incentivo. Não é palavra crítica ou palavra para deixar você aborrecido, é palavra de incentivo. Só você responde para você mesmo. Você que não esteve aqui domingo passado, você chegou a se interessar em ouvir a mensagem no YouTube? Responda para você mesmo. Se não se interessou, aí sim vai aqui meu puxão de orelha. Porque devia ter se interessado. Devia ter. Já falei para os irmãos sobre isso. A gente vem aqui com temor e tremor, né? A gente vem aqui com fé, debaixo de oração, com responsabilidade, com amor pela sua vida, se você não sabe. E aí a gente prega a palavra nas nossas limitações, tá? Mas com o intuito de que você seja fortalecido na sua comunhão com Deus. E é isso que é o objetivo da pregação e a salvação dos perdidos, caso haja alguém que não tenha recebido Jesus. Por isso que eu faço questão de que quando você não está presente, né, não deu para participar online, você faça isso, faça o possível para ouvir a mensagem. Está lá no canal do YouTube. Olha, e é como colocasse uma papinha na sua boca. Tem o culto todo gravado, sabe o que a gente faz? A Fabiana, né? Onde está a Fabiana? Está por aí, né? Ou não está hoje, acho que não veio? Está por aí, eu vi ela, está lá, está lá. A Fabiana, né? Ela faz o seguinte, ela pega e separa, dá um trabalhinho, a mensagem. Só a mensagem. Aí eu pego e envio para você, para o seu líder de célula, ele tem o dever de enviar para você, se você, né? Eu envio para o líder de célula, envio para os grupos, às vezes envio pessoalmente para algum que eu lembro que não esteve. Para que tudo isso? Por amor a você. Por amor à sua alma, à sua vida. Para que você seja fortalecido. Você está sendo desta forma pastoreado. Está entendendo? Então, é seu dever qual? Como membro da igreja, ouvir a mensagem de domingo. Se você não pôde estar aqui, né, não pôde participar presencial, online, você ouvir. Então, espero, irmãos, que você, se não fez isso, você comece a fazer isso, quando não puder estar presente no culto. Amém? Amém, irmãos? Amém, né? Para o bem de todos nós, tá? Não é porque eu prego bem, é porque eu sei que eu não prego, né? Tenho minhas limitações, não tem nada a ver comigo isso aí, tem a ver com você. E não é só a mensagem que eu prego, a mensagem que o pastor Wagner, quando é pastor Alexandre, quando é Mateus, a gente faz isso. Tá bom? Para o seu bem. Vamos lá. Mas hoje você está aqui, né? Então hoje não vai ter dificuldade. Certo? Vamos lá. E aí você fala, puxa, mas será que novamente é Colossenses 2, 6 e 7? Novamente é. Vamos dar continuidade. Colossenses 6 e 7. Diz assim o texto, pois, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus,
o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Edificados nele, em Cristo, tá? Em Cristo. Edificados em Cristo tem a ver com comunhão, em comunhão com Cristo. Quanto mais profunda e íntima, melhor. Isso envolve fé. Não há como viver em comunhão com Cristo se não houver fé. E aí, nessa comunhão, nós recebemos dele graça e poder para sermos edificados. Amém? Edificados nele. Eu já expliquei que o texto grego, lá no original, diz sendo edificados. Estando sendo edificados. Um processo que está acontecendo na sua vida, meu irmão em Cristo, e na minha também. Aqui vem, firmados na fé. Esse firmados na fé tem dois aspectos na fé. Fé naquilo que nós, no sentido daquilo que nós conhecemos e cremos sobre Deus, tá? Conhecemos e cremos. Jesus Cristo, salvação, pecado, santificação, igreja, a volta de Cristo, eternidade com Cristo, doutrina. Naquilo que nós conhecemos e cremos a respeito da doutrina cristã. Então, fé. Mas tem outro aspecto da fé que é uma coisa mais prática. Essa confiança que envolve a sua experiência com essas verdades. Porque às vezes uma pessoa ela pode até saber muito sobre pecado. Faz um estudo teológico sobre o pecado. Mas está tendo dificuldade para vencer o pecado. Não é isso? Ou não está se desviando do pecado. Então precisa ter uma fé de conhecimento, de crença, né, nas doutrinas do Senhor, da palavra de Deus, mas também uma experiência com essas verdades, tá, que você conhece. Então é isso, firmados na fé. Aí continua o texto, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Aí vem uma coisa importante, a importância do ensino. Nós estamos aqui no púlpito, pregando a palavra. Essa pregação também tem dois aspectos. Às vezes é uma pregação mais no sentido profético, aquela mensagem de encorajamento, né? Às vezes a pregação é mais ensino. Você tem que gostar dos dois, né? Tem gente, não, eu não gosto de ensino. Não, você faz muito mal se não gosta de ensino. Porque o ensino é muito importante para a nossa vida. Tá? Então, essa importância do conhecimento da palavra. Falando nisso, cuidado com as novidades, hein? Tanta novidade hoje em dia, né? Antes não era assim, não, já. Meu tempo de novo convertido, poxa, era uma beleza. Tinha umas heresias, né? Mas não era uma coisa tão assim como hoje. Tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, que você vai no YouTube e diz alguém assim, você aprendeu assim? Não tem um negócio mais ou menos assim? Isso que você aprendeu não é assim. Aí você vai, como é que é então, né? O que você aprendeu está errado. Aí você vai ouvir, meu Pai do céu. Às vezes você ouve coisa certa. Realmente você aprendeu alguma coisa que está errado, né? Não sei aonde aí. Espero que não tenha sido aqui. Mas às vezes você aprendeu certo. E alguém vem com uma novidade. Tá? Mas não tem muita novidade. Vou citar uma novidade. A pessoa está doente e vem alguém e diz assim, olha, não pode falar que está doente. Não, senão não vai ser curado. Espera aí. Então você vai no médico, abre a porta, senta, o médico, o que você tem? Não posso falar que estou doente. Então vai embora. Eu fazer o que aqui?
Está entendendo, irmão? De onde a gente tirou isso? Da Bíblia não foi. Da Bíblia não foi. São ensinos. Alguns, infelizmente, de igrejas neopentecostais, né? É isso? E outras coisas mais, né? E outras coisas mais. Não, irmão, você pode dizer sim. Você pode dizer, irmão, você vai pedir oração como, Jaime? Se você fala, irmão, ore por mim, para que eu seja curado. Mas não posso falar que está doente. Sabe que tinha antigamente uma religião, agora eu não ouço mais falar dela, mas existe ainda, que eles tinham esse pensamento. Era o pensamento positivo. Né? Eles diziam assim, não, você não pode falar que você está triste, você não pode falar que você não está bem, porque... Não. Pega o livro de Salmos. Você lê por isso que o crente tem que ler a Bíblia. Se o crente que lê a Bíblia, tem um filtro, vai formando um filtro, e não é enganado por essas coisas, tá? Então, como foram ensinados. Continuando, ele diz assim, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, ou de ação de graças. Gratidão pelo quê? Pelas verdades, irmãos, que nós conhecemos, que recebemos da palavra de Deus e que vivemos. Devemos dar muito valor a essas verdades. E dando valor, a gente tem gratidão, não é assim? Se uma pessoa dá alguma coisa para você, que você queria muito, a sua gratidão não transborda? Né? Puxa, ainda mais quando a pessoa faz aquilo com amor, puxa, pode ser uma coisinha pequena, né? Mas transborda. Porque você está dando importância por ter recebido aquilo. Está entendendo? Esse transbordar de gratidão por toda a obra de Deus em nossa vida. Nós deveríamos transbordar de gratidão. Dar valor ao que Deus tem feito em nós. Pela conversão, nem se fala, né? Pela tão grande salvação. Nós cantamos aqui o dia que Jesus tocou-me, né? Nos tocou e nos salvou. Devemos dar valor, importância a isso e ter gratidão. Pela habitação do Espírito Santo em nós. Pela nossa comunhão com o Senhor, pelo nosso vínculo com Cristo, nosso elo com Cristo, devemos ter gratidão. Pela santificação, pelo cuidado de Deus para conosco, seu amor por nós, pelos dons do Espírito que você tem, irmãos. Tudo isso, e pela herança nos céus que te espera. Quanta coisa para ter gratidão. Então devemos transbordar de gratidão. E quando o seu coração e o meu estão cheios de gratidão, eles também estão cheios de admiração para com Deus. Eles estão cheios de louvor e adoração a Deus. Eles estão cheios de amor a Deus. Estão cheios desse espírito de submissão, consagração e obediência a Deus. Está entendendo como uma coisa leva a outra? Transbordando de gratidão. Está ligado a transbordando de amor para com o nosso Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus está fazendo em mim e em você. Está entendendo? Essa obra maravilhosa de nos tornar assim tão cheios, tão cheios, tão cheios quanto possível for nesta vida. É isso que você deseja, irmão? Porque é dessa maneira que se anda com Jesus, amém? Dessa maneira. Mas vamos lá. Vamos agora nos prender aqui, edificados nele. Mateus 16, 15 a 18. Vai aparecer na tela? O que diz aqui? E vocês? Perguntou ele, Jesus. Quem vocês dizem que eu sou?
Aí o Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, não essa, mas esta, ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém, irmãos? Existe batalha. Eu já preguei outro dia e falei para os irmãos, né, que é uma guerra espiritual. Estava conversando com o pastor Wagner sobre isso, orando pela igreja. Uma guerra, às vezes, invisível, nas sombras, né? Guerra espiritual, às vezes, mano. Procurando trancar a igreja, barrar a igreja. Tá? E nós devemos tomar cuidado. Orar ao Senhor e confiar. Então, esse versículo, se a gente fizesse essa pergunta no versículo 15 aqui, hoje, algumas pessoas diriam: ele, Jesus, eu acho que ele é um profeta. Ele é um mestre. Eu acho que ele é um filósofo. Ele é um iluminado. Não, ele é um revolucionário. E aí vai. Tá? Muitas respostas poderiam ter. Para o verdadeiro cristão, Jesus Cristo é quem? O Filho de Deus, do Deus vivo. Ele é o Cristo Messias, prometido no Antigo Testamento. Ele é o Senhor e Salvador. Tá? Para o verdadeiro cristão, essa é uma verdade, né? Como diz aqui o versículo 17, que não foi revelada por pessoas. Talvez alguém ensinou, alguém pregou, mas no coração foi revelada por Deus. Foi o Pai quem revelou a você essa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Sabia? Através do Espírito Santo. É Deus quem revelou. E essa verdade, ela é revelada no coração, né, do crente. E não é apenas uma informação, entende? Uma mera informação que foi aceita no seu intelecto. Não é. Essa verdade é uma palavra viva, gente, dos céus, que entra no mais profundo e entrou do teu coração. Amém? É uma semente espiritual que germinou no mais profundo do teu ser. Essa verdade aqui. Foi Deus quem revelou para você. É Deus quem revela para a pessoa sem Cristo, quando ele se converte. E aí vem uma coisa, essa verdade, ela é exuberante em glória. Ela tem uma glória tão grandiosa, essa verdade de que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Senhor e Salvador. Ela tem uma glória muito grande. E a glória dessa verdade, ela vai brilhando cada vez mais no seu coração. É isso que Deus está fazendo quando Ele está edificando a sua vida. A minha vida, está entendendo? Ela vai brilhando, envolvendo o teu pensar, teu sentir, teu falar e teu agir, como diz a música. Está entendendo essa transformação? O irmão está percebendo o que Deus está fazendo em nós? Qual é o projeto dele para a nossa vida aqui? É isso. E é sobre essa verdade, no versículo 18, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, né? De que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Salvador, né? Que sua igreja seria edificada. É sobre essa verdade. Então você está sendo edificado sobre esse firme fundamento. Nós estamos, eu estou, nós estamos juntos, tá? Juntos. Isso é importante, diz juntos. Diz assim, nós estamos juntos, sendo edificados sobre firme fundamento. Fala isso para o teu irmão. Irmão, nós estamos juntos,
sendo edificados sobre firme fundamento. Eu falo isso para a gente entender que é juntos. Tá? Entenderam, irmãos, essa parte aqui? Amém? Vamos lá, sendo edificados. Efésios 2:20. Tá, será que está funcionando o reloginho hoje ou não lá? Deixa eu ver. Olha, tá. É cedo ainda. Efésios 2:20, versículo 20, Efésios 2:20 ao 22, tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Deixa eu achar aqui. Efésios 2:20 ao 22. Olha o que diz. Palavra de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Lembra que Jesus falou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. É a pedra, essa verdade, que Ele é o Senhor e Salvador, mas Ele também é esta pedra. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, qual o fundamento dos apóstolos, né? Versículo 20, é este. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor e Salvador. É esse o fundamento dos apóstolos e profetas. O Senhor e Salvador Jesus Cristo é o fundamento dos apóstolos e profetas, conforme até no Antigo Testamento. O Antigo Testamento indica Jesus como esse fundamento. Ele é a pedra angular nessa construção de Deus. Olha, eu não sou pedreiro, não entendo nada de construção quase, mas eu sei isso aqui, né? Porque eu li, eu ouvi falar e já li. Pedra angular é a pedra fundamental na construção. É a primeira pedra colocada numa construção. Não estou dizendo, nem sei se é agora, mas na construção da época era. Pedra principal, tá? Essa pedra também é chamada pedra de canto, é isso mesmo, Cláudio? É entendido em construção, né? Ela era colocada na junção de duas paredes, com o objetivo de unir as paredes. Presta atenção nisso. Com o objetivo de quê? Unir as paredes. E dar estabilidade para a construção. Pegou? Unir as paredes. Olha para o teu irmão só, olha para ele aí do lado. Entendeu? Vamos lá. Jesus é a pedra angular no edifício espiritual de Deus. Ele é quem nos une. Ele é quem nos une, irmãos. Isso é importante. E nele, é nele que temos comunhão uns com os outros. É nele. Sem ele não tem comunhão. A nossa comunhão com ele é a base da nossa comunhão uns com os outros. Sem comunhão com Jesus, você não tem comunhão com os irmãos. Pode tirar o cavalinho da chuva. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais firme e forte a sua comunhão, mais comunhão você tem com os irmãos. Tá? O contrário também é válido. Menos comunhão com o Senhor, menos comunhão com os irmãos. Texto, continua o texto. Versículo 21. Todo edifício. Aqui, quando ele fala aqui, todo edifício, né? É ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Esse refere-se à igreja, tá? Não é a igreja física, a construção. É a igreja gente, que somos nós, os salvos. Então esse edifício somos nós. Nós somos ajustados e crescemos nele, em Cristo. Somos ajustados e crescemos nele.
em Cristo. É muito interessante isso. O versículo 22 vai continuar. Quando ele diz, nele vocês também estão sendo edificados. Qual é a palavra que vem? O versículo está aí na tela, tá? Versículo 22, ele vai pôr ali. Nele vocês também estão sendo edificados. Vamos falar todo mundo. Só os juntos. Nele vocês também estão sendo edificados. Então por que você se separa do irmão? Então por que você não quer conversar com aquele irmão? Então por que você evita conversar com aquele irmão? Deus sabe que você evita. O irmão nem percebeu ainda. Talvez sim, hein? Talvez sim. Mas Deus já sabe. Por que você faz isso? Você percebe a seriedade, o problema que você está vivendo e que precisa pedir perdão a Deus, se arrepender, dizer, Senhor, me ajuda, me perdoa, me muda, me ensina, me corrige, por favor. Porque a palavra de Deus fala isso, irmãos. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Juntos. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que você seja edificado, Kétia. Se você seja edificada, tá? Individualmente. Mas não só você seja edificado junto com a Jaqueline. Junto com a Marcela. E assim por diante. Junto com os irmãos. Alguns são mais íntimos. Tá, irmãos? Então não tem sentido a gente formar essas barreiras, essas separações. Não tem sentido isso. E isso é errado, isso é pecado, isso é desobediência. Isso não vai levar a lugar nenhum. Isso só vai atrapalhar a nossa vida e da igreja. Entendido? Então é isso, gente. Continuando, vamos lá. E o texto diz então, nele vocês também estão sendo edificados, né? Esse crescimento espiritual, os dons, tudo, fruto do Espírito, tudo isso é bênção para você e bênção para os irmãos. Para se tornarem o quê? Morada de Deus por seu Espírito. Interessante. Efésios 4:3, ele vai dizer o seguinte para nós, que nós devemos nos esforçar para conservar a unidade do Espírito. Está vendo? Pelo vínculo da paz. Não fazer o contrário. Não existe construção, prédio, edifício, de um tijolo só. Existe? Você já viu isso? Ou uma pedra, naquela época era pedra, né? Hoje não tem, né? Aqui a gente não tem construção de pedra por aqui, eu acho. Eu não vi por aqui. Mas se você vai em alguns países, na Europa, em Portugal tem, né, Jeff? Muita construção de pedra ainda, né? Das casas feitas de pedra antigas, né? Tá? Então, não existe uma... Você viu alguma casa com uma pedra só? Não tem. Não tem, irmãos, tá? Tem pedras. São várias pedras que aí sim, unidas, não separadas, unidas, ligadas umas às outras, elas então formam um edifício. Uma edificação só acontece com vários tijolos ou pedras juntas, unidas, ligadas, e cada um no seu devido. Esse é outro ponto, que acontece às vezes na igreja, divisões. Porque um não quer, ele não se contenta em estar no lugar dele, que Deus colocou. Isso é importante, irmão. Qual é o seu lugar? Já tem que saber. Qual é o meu lugar na igreja? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu realize? Qual é a minha função aqui? Cada um no seu devido lugar. Isso é importante. Muito importante. Porque aí dá problema. Quando você e eu não entendemos isso. Tá? Vamos para um outro texto agora. Estamos terminando já. Daqui a pouquinho. Quer dizer, penso eu. Não, é verdade. Porque a gente fica aberto, né? Para aquilo que o Senhor também quer realizar. 1 Pedro, com cuidado para que seja realmente uma direção de Deus, né? Às vezes a gente é que dá a nossa direção, mas tudo bem. 1 Pedro 2, 5 a 6, vai falar assim, sobre edificando. Os irmãos entenderam
que você está sendo edificado? Entendeu? Está entendendo isso? Está sendo edificado. Dê valor a isso. Dê valor a isso. Se coloque na presença de Deus. Senhor, continua essa obra na minha vida. Eu quero ser edificado individualmente e junto com meus irmãos para formar o teu edifício. Porque a Bíblia fala aqui, 1 Pedro 2, 5, 6, assim: vocês também estão sendo utilizados, olha agora, indivíduos, como pedras vivas, tijolos espirituais, pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual. Olha só, Deus está fazendo isso, irmão. Igreja é uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus está edificando uma casa espiritual. E essa casa, para ser um sacerdócio santo, porque no templo não se oferecia naquela época no templo sacrifícios, lembra? Não lembram? Se oferecia sacrifício lá no pátio, né? E uma vez por ano entrava o sacerdote no Santo dos Santos, lembra disso? E oferecia sacrifício. Os irmãos sabem que lendo esse texto e estudando, quando aqui fala em alguns textos desse, sobre o templo, né? Sobre o templo do Espírito, é usado a palavra em grego, nous. Porque tem dois, né? Tem duas. Uma é para templo, era um lugar, quando se referia ao Antigo Testamento, era aquele Santo dos Santos lá. Tá? Era o templo mesmo lá. E o outro se referia só ao templo em si, em geral, as outras partes do templo. Eu não sei o nome da palavra agora, talvez o Cláudio até lembre, são duas palavras para templo. Por isso que fala anal do templo, já ouviu falar isso? Anal do templo, né? Tá? Tem isso. Então veja bem, esses sacrifícios espirituais naquela época eram os animais, lembram? Que era para perdão dos pecados, né? Era às vezes uma oferta de gratidão, de comunhão, de louvor a Deus, de consagração. E aí, então hoje não é isso. Os sacrifícios espirituais, irmãos, primeiramente a nossa vida no altar. O que é que Paulo fala? Que a gente deve oferecer a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro é a minha vida e a sua no altar. Tá? É esse aqui. E aí os sacrifícios espirituais é o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão, nossa fé, nossa obediência, nosso serviço, nosso amor aos irmãos, tá? A evangelização e tudo por aí. São sacrifícios espirituais que agradam a Deus, que a igreja oferece ao Senhor. Por isso Deus está edificando essa sua casa espiritual, para que ofereça a Ele sacrifícios espirituais agradáveis, aceitáveis a Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo, a pedra fundamental, a pedra angular. Você está na rocha já? Daqui a pouco vamos ver, Jesus é a rocha eterna. É a rocha eterna. Abrindo um parênteses sobre essa rocha. Lembra que ele disse a respeito daquela pessoa que construiu a sua casa sobre a areia? E quando veio o vento, tempestade, a chuva, o que aconteceu com a casa daquele homem que construiu a casa sobre a areia? Caiu. E grande foi a queda. Ele diz que teve um outro homem que era sábio, e aí, espero que seja a gente, construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha, a gente entende, Cristo. Né? E aí veio a mesma tempestade, a mesma chuva, com a mesma intensidade. Aquela casa caiu, ficou firme. Que a nossa vida esteja sobre a rocha, como indivíduos e como igreja também. Sobre a rocha eterna. Vou contar uma experiência. Que experiência, eu não sou muito de contar, o Wagner que gosta e conta, é tão bom, né? Eu não sou, é bom, eu acho legal quando conta uma experiência. Eu tive uma experiência quando era novo convertido, eu já contei para alguns irmãos, eu creio.
Interessante, eu sou um pastor batista, mas não sou cessacionista, né? Cessacionista é aquele que crê que os dons já cessaram, os dons espirituais, né? Aqueles dons, né? Dons de profecia, de línguas, de interpretação, de cura. Não, para mim não cessou nada disso. O livro de Atos continua, né? Amém? Eu creio. E aí, eu era jovenzinho, né? Bem jovem. Eu talvez devia, não é jovenzinho, mas devia ter uns 20 e poucos anos. Talvez 21, uns pouquinho. E eu estava passando por uma batalha muito grande na minha vida ali, uma luta muito grande, estava assim, bem afligido. E um dia, como é bom, olha, nós não tinha célula naquela época. Não tinha discipulado, assim como fala-se hoje. Mas tinha. Essa é a questão importante. Nada impede de você discipular uma pessoa, novo convertido. Por que você? Não, tem que ter primeiro um programa. Não tem que ter. É bom se tiver, mas se não tiver, você pode começar. Amém? Aliás, é o nosso dever. Pois bem, eu tinha amigos, lógico, irmãos em Cristo chegados, como você deve ter também, porque a gente não deve andar sozinho. E eu fui um dia na casa desse, ele estava afligido, assim, falei, vou lá na casa do meu irmão para ele orar por mim, vamos orar juntos. Está precisando orar com alguém. Casa do, hoje, o pastor Adelson, ele já pregou aqui, irmão do pastor Marquinhos. E aí eu fui lá, cheguei na casa do Adelson, acho que alguém já ouviu talvez isso, né? E ali começamos a orar. E aí a gente percebeu aquela presença gloriosa de Deus naquela sala. Estava eu e ele, a irmã dele aparecia de vez em quando, a mãe dele aparecia ali. Acho que a irmã dele estava preparando um lanchinho para nós. E a gente orando naquela sala. E daqui a pouco o irmão Adelson começou a orar em línguas. Mas era língua mesmo, o Espírito Santo. E orando em línguas, ele começou a ter uma visão. E ele interpretava, um dom de interpretação, e na interpretação ele falava sobre a visão. Ele orava em línguas, Deus dava a visão, ele interpretava e passava. E ele via, interessante, ele disse que naquele momento, ele ia falando isso, orando, imagina a pessoa orando em línguas, interpretando aquilo, e você ali, e você percebia que quando ele interpretava, aquela palavra vinha no teu coração com um poder tremendo. Eu saí daquela casa outra pessoa, animado, encorajado. Não que só o dom de línguas, o dom de língua pode encorajar, como uma palavra de interpretação. A Bíblia fala que quem ora em línguas, que interprete. Se não tiver intérprete, esteja na igreja. Pode orar baixinho, né? No modo de louvor, às vezes a gente ora baixinho, né? Nada de ficar orando, não. Tá? Tem que haver intérprete. Então, aí de repente ele viu, na visão ele estava falando, e ele me via assim, primeiro um mar assim, como é que eu posso dizer, agitado, muito agitado, ondas fortes, e ele viu uma pedra, como se fosse uma pequena ilhota, uma pedra, assim, uma rocha no meio do mar, e ele ia falando, aos poucos, ele ia falando, aí orando, daqui a pouco ele via uma pessoa lá, essa pessoa era eu, naquela pedra, no meio de um mar revolto por todos os lados, e as ondas não conseguiam subir naquela pedra e tirar aquela. Ele via como se tivesse uma miniatura assim. Não conseguia, e aquela rocha estava lá. Ele foi dando a interpretação e falando, e aí veio aquela mensagem no meu coração: você está na rocha, que é Jesus, e ninguém, nada vai tirar você de lá. Irmão, uma coisa dessa. Então hoje eu não estou orando em línguas aqui, mas da mesma forma o Espírito Santo fala a você: você está na rocha, que é Jesus, e nada e ninguém vai tirar você daí. Amém, irmãos? Nada e nem ninguém. Vamos lá. Continuando aqui, esse texto, 1 Pedro, né, que eu já estive lendo, então, falando sobre a rocha, continuando o texto, olha o que o texto diz ainda. Vou continuar aqui. A palavra de Deus diz assim, esse 1 Pedro eu vou adiante. Eu vou lá para versículo 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus,
escolhida e preciosa. Fala, pedra preciosa. Fala de novo, pedra preciosa. É o meu Jesus. Entende, irmão? Isso. O teu coração e o meu tem que estar cheio disso. Jesus é pedra preciosa. É o meu tesouro precioso. Quanto mais isso estiver forte no seu coração, melhor. Tá? Que Deus faça, e Deus vai fazer. Você hoje que está aqui, sentadinho aqui, ou está na sua casa. Pastor, eu me sinto tão fraquinho. Eu me sinto tão distante. Embora Jesus é meu Salvador. Eu me sinto assim, como se eu... Puxa, como eu gostaria de amar mais a Deus. Eu quero dizer esta noite para você. Deus tem você na mira do coração dEle. E Ele vai fazer isso na tua vida. Você crê, irmãos? Se você crer, você deseja crer, Deus vai fazer isso na sua vida. Ele vai te encher do seu espírito, do seu amor, da sua paz, da sua presença. Creia, seja humilde e creia, busque, porque isso é o que vai acontecer na sua vida, porque Ele está edificando você. E o texto continua. Portanto, para vocês que creem, esta é a pedra preciosa, mas para vocês que não creem, tem aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, embora vocês não creem, ele diz para aqueles que não creram. E pedra de tropeço para vocês que não creem, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque eles obedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, que estão sendo edificados, estão na rocha que é Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, como igreja do Senhor, que está sendo edificado, com uma casa de Deus, uma casa espiritual, um templo espiritual, para a morada de Deus em espírito, como diz a palavra. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, agora com uma missão, porque depois de uma próxima mensagem vem a missão, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entende, Igreja Batista de Vila Joque? Deus está nos edificando. Deus quer que a gente cumpra a missão. E nós, confiando no poder e na graça de Deus, nós vamos cumprir a missão, estamos cumprindo, ainda lentamente, mas o poder de Deus vai nos encher, e nós vamos cumprir essa missão em uma forma abundante, de uma forma muito grandiosa, a missão de ganhar vidas para Cristo nesse bairro e até os confins da terra. Porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a casa do Deus vivo, nós estamos sobre a pedra angular, estamos sobre a rocha que é Jesus Cristo, a pedra principal, o firme fundamento. Nós somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Oh, Senhor. Querido irmão em Cristo, você que tem se reconhecido fraco espiritualmente, parece que distante, você que lá no seu coração diz: Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero dizer para você, esteja sendo cheio do Espírito Santo. Mas como? O enchimento do Espírito, ele tem um aspecto contínuo, entende? Dia a dia. E tem um aspecto também que é de imediato. Às vezes o Senhor visita uma pessoa, no momento que o soberano Deus entende que deve fazer, porque ela está buscando, o Senhor está precisando,
E ele enche essa pessoa, vamos prestar atenção, tá, irmão, na mensagem, do seu espírito. Ele enche do seu espírito. Num momento assim. Tá? Mas isso acontece em outras vezes. Mas há um enchimento que é contínuo. Eu quero dizer como você pode estar sendo cheio do Espírito pela palavra. Primeira coisa, reconheça que você precisa estar sendo cheio. Reconheça. Deseje estar sendo cheio do Espírito. E fale isso com Deus. Creia. Tenha fé. Diga, Senhor, eu preciso, eu quero, mas eu não posso fazer isso por mim mesmo. E nem deve, hein? Senão fica uma coisa só emocional. Diga, Senhor, então eu vou crer, eu vou pedir e vou crer que o Senhor vai estar me enchendo do teu Espírito. Amém? Mas não é só você que está se sentindo fraquinho. Você que está fortinho também precisa estar sendo cheio do Espírito. Isso envolve entrega. E diga para o Senhor, eu estou sim. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver para a tua glória, Senhor. Eu quero viver para te agradar. Está entendendo, irmão? Isso é consagração. Então envolve o reconhecimento, a exposição diante de Deus do seu desejo, a consagração. Você consagra, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero fazer a tua vontade. E a fé que crê que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, vai estar te enchendo do Espírito. Você vai estar sendo cheio do Espírito. E até é possível que ainda hoje Ele visite você, neste culto ou na sua casa, quando você estiver orando. Com o poder do Espírito Santo, e você esteja sendo revestido. Vamos orar. Eu costumo fazer apelo, mas esta noite eu vou fazer. É cedo, 8 horas, não vou me alongar, não. Eu vou convidar você a dar um tempo, você que quer, que deseja isso. Você diz, eu quero, sabe, eu preciso, eu quero ter mais de Deus, eu quero ter mais dessa graça, desse poder do Senhor na minha vida. Não é para ser poderosa, pelo contrário, é para ser mais humilde. Não é para ser grande, não, para ser pequeno diante de Deus, com humildade. Você quer isso? Se você quer, você pode estar orando e pode vir à frente. Se você quiser, olha, eu vou à frente para que os irmãos orem por mim. E não é necessário, tá? Não estou dizendo que é uma condição para você estar sendo abençoado. Não é uma condição para você ser abençoado vir aqui à frente, não. Mas se você quiser, às vezes a pessoa entende que deve vir. Você vem aqui. Olha, eu quero hoje colocar minha vida no altar de Deus. Que a vontade dEle seja feita na minha vida. Que a vontade dEle seja feita. Eu quero estar sendo cheio do Espírito de Deus. Pode vir, se quiser, se não, ore aí mesmo. Vou pedir ao pastor Wagner que venha aqui. Por favor, pastor Wagner, me ajude aqui. Depois vem orar, impõe as mãos sobre esses irmãos e ore por cada um deles. Temos varões aqui, temos uma mulher, um casal. Irmã Aurora, por favor, minha irmã, vem orar por essa moça. Os irmãos, fiquem em pé agora, vamos ficar em pé todos.
Aleluia, Senhor. Cláudio, você pode vir orar? Põe as mãos sobre esses irmãos e ore para que eles tenham essa vida, estejam sendo cheios, vida abundante. Aleluia. A igreja orando. Você pode orar por você ou pelos irmãos aqui, ou pode orar por você e pelos irmãos também. Esteja orando. Se houver mais alguém, isso é importante. Consagre a sua vida. Diga: Senhor, eu consagro o meu ser, tudo o que sou e tudo o que tenho ao Senhor. Coloco nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, eu confio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Então eu me entrego à tua vontade. Você pode fazer isso onde você está, irmão, aí. Seja um momento de consagração, de entrega. Porque Deus está fazendo algo na igreja, irmãos. Eu creio. Ele está fortalecendo a igreja espiritualmente. É um tempo de fortalecimento espiritual. O grupo vem cantar agora, o pessoal do louvor vem cantar. Enquanto eles cantam, nós vamos estar cantando ou orando. Amém. Senhor Deus, Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que nós cremos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade, no Teu poder. Derrama sobre nós da gloriosa presença do bendito Espírito Santo, do amado Espírito Santo. Derrama sobre nós, nos visita, nos enche do Teu amor,
de muito amor pelo Senhor. Nos enche, Senhor, enche o nosso coração de louvor e adoração, de gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor faz e fez e vai fazer por nós. Ó Deus, enche o nosso coração de fé, de paz, de alegria no Senhor, de contentamento no Senhor, de prazer no Senhor. Transforma-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Faz-nos viver, sim, para o louvor da Tua glória. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, cura a Tua igreja, alma e corpo. Ó Deus, usa a Tua igreja, realiza, Senhor, a Tua obra, como o Senhor quer, de acordo com a Tua santa vontade. Realiza, Senhor, a Tua obra na igreja, através dessa igreja, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Graça e paz, em nome de Jesus.